muito boa tarde, quase boa noite. Você está na Ubra TV, eu sou o Júlio Lemos e hoje tem uma missão excepcionalmente de substituir o nosso grande Luiz Carlos Reck, que ainda goza de suas férias, está curtindo a praia no litoral. Férias merecidas, né? Tá certo que o Reck tira em torno de uns 60 dias de férias no ano, mas é merecido, são décadas de carreira. Um grande abraço ao Luiz Carlos Reck. É um prazer estarmos juntos. Fazia um tempo que eu não estava aqui nesta posição, é sempre uma honra estar nesse clássico do jornalismo esportivo gaúcho, que é o nosso Cadeira Cativa. Estamos ao vivo neste fim de tarde, quase começo de noite de quarta-feira. Já estamos na quarta-feira, agora 7h06 no horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, além dos canais da Ubra TV, pela sua televisão. Também você nos acompanha no Facebook, estamos ao vivo na página da Ubra TV, na página do Cadeira Cativa e também na própria página do Luiz Carlos Reck. Nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, um dia importante, um dia especial, principalmente do lado do Internacional, com reapresentação do Grupo Colorado, tarde de reapresentação, de uniforme novo, também de chegada de reforços sendo anunciados do lado do Gigante da Beira-Rio. Já do lado da Arena, esses trâmites, esta apresentação acontecerá amanhã, quinta-feira, portanto, para nossa alegria, o futebol voltando. A gente que trabalha com notícia do esporte, é sempre muito bom ver a dupla Grenal em plena atividade a todo vapor. A gente tem mais conteúdo para dividir com você, nosso espectador ligado aqui no Cadeira Cativa. Muito obrigado pela sua audiência e você participa conosco também através do nosso WhatsApp aqui do Cadeira Cativa, que é o 51 99588 2374 99 588 2374. Também lá no Twitter você pode nos marcar, @CadeiraCativaRS. Pode me seguir também no @Julio_Lemos. Mais uma vez repetindo no Facebook, no facebook.com/Luiz Carlos Reck. Você, além de assistir, compartilhe à vontade. Mande o nosso link aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Chame os torcedores gremistas, colorados e principalmente, independente do time, os amantes do futebol, a se ligarem conosco aqui na Ubra TV, no nosso Cadeira Cativa, hoje representando aqui, recebendo, melhor dizendo, um trio forte aqui, um trio de ataque poderoso aqui, um trio bem qualificado. Com as primeiras saudações dessa noite, começo aqui do meu lado esquerdo, meu amigo, gestor esportivo, hoje também secretário de Direitos Humanos aqui de Canoas e principalmente um amante do futebol, o senhor Roberto Tits. Muito boa tarde. Boa noite, boa tarde, Júlio Underline Lemos. Ou Insta Júlio Lemos no Instagram também. Nós ia trocar o nome dele hoje, nós vamos chamar ele de Underline hoje. Boa noite a todos. Valeu, Roberto Tits, também muito bem acompanhado pelo Mauri Luiz Silva, conselheiro do Internacional. Prazer revê-lo, Mauri. Boa noite. Prazer todo meu, Júlio. É uma alegria sempre vir aqui nessa casa e para te reencontrar depois de algum tempo. Exatamente. Para mais um debate sobre aquilo que a gente ama, que é o futebol. Maravilha, muito obrigado pela presença e também o nosso representante gremista, conselheiro do Tricolor, Alexandre Maier. Enfim, nos reencontramos, Alexandre. Boa tarde, boa noite. Boa noite, prazer todo meu, um abraço à nossa audiência, aqui é o Roberto, Mauri, prazer rever os amigos aí. Vamos mais uma vez aí falar desse 2020 do futebol aí, no meu caso, daquilo que me toca especialmente do Grêmio aí. Vamos ver o que a gente tem para fazer uma resenha aí. Com certeza, resenha qualificadíssima, trazendo aqui os primeiros destaques da dupla Grenal para a gente começar o nosso debate nesta noite, começando pelo Inter, como disse, que se reapresentou hoje e deu início à sua tão importante pré-temporada. E já de cara, além de ter um novo integrante nesse elenco, o argentino volante Damian Musto, já apresentado, também havia outra novidade, anunciada oficialmente nesta tarde, o meia atacante Thiago Galhardo, novo reforço do Inter, ele que estava no Ceará na última temporada. A direção ajusta os últimos detalhes para anunciar oficialmente o também meio atacante, jogador de velocidade, que estava no futebol árabe, o Marcos Guilherme, de 24 anos. O Colorado está recuando na negociação pelo lateral esquerdo Moisés, que era um objetivo do técnico Eduardo Cudê, e está mirando no Dodô, que pertencia ao Cruzeiro até o presente momento. Já o Nátio Fernandes, que chegou a ser muito cobiçado, muito repercutido nas redes sociais pelos torcedores, está renovando com o River Plate, por isso fica distante esse sonho de consumo da torcida colorada. Outro gringo, esse sim pode ser mais próximo, é o Charles Arangues, que é a prioridade para o meio-campo, o retorno
o jogador chileno, que tem contrato no futebol alemão somente até a metade do ano, né? Então podemos ver se ele daqui a pouco chega no segundo semestre, pode ser uma peça importante aí para agregar qualidade ao elenco do Internacional. E o Fluminense tem interesse no retorno do meio atacante Wellington Silva, mas o Inter ainda analisa uma possível liberação. Os primeiros destaques do Colorado, daqui a pouco a gente fala do Grêmio. Senhor Mauri Silva, o Internacional reapresentado hoje, enfim, com novidades, mas nós falamos em Damian Musto, falamos em Thiago Galhardo, mas para mim, quero provocar a sua opinião, a principal novidade chama-se Eduardo Cudê. Com certeza, meus amigos colorados, o Chacho, Eduardo Cudê, ele hoje mostrou que veio. Ele falou exatamente 22 segundos. Enquanto a gente estava nos bastidores, antes dele subir para aquele palquinho lá na sala de entrevista, ele fazia assim, vamos lá, vamos rápido, vamos correr, temos que trabalhar. Adelante. Vamos lá. O homem é de trabalho, tá? E, em realidade, nessas minhas mais de 2 décadas lidando com futebol, como conselheiro, como dirigente, eu identifico alguns tipos de treinadores. E tem 2 grupos bem definidos para mim. Aquele treinador que é o que abraça o jogador, é amigo do jogador, e aquele outro que, independente se for amigo ou não, ele é do trabalho. Ele vai, bota os caras a trabalhar. E é uma coisa que as pessoas não se aperceberam. O Jesus, todo endeusado, insensado, a gente imagina, veio português para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu soube de pessoas muito chegadas ao Flamengo, que ele praticamente não conhece restaurante no Rio de Janeiro. Ele vive 12 horas por dia no CT. Viciado em trabalho. De trabalho. E isso repercutiu também. Mas o time era maravilhoso, grandes jogadores também, mas trabalho. E isso, na apresentação, o Chacho hoje me convenceu que ele é um homem de trabalho, e por isso eu estou muito convicto que vai dar certo. Ao contrário de muitos treinadores que a gente já viu que falavam bastante, até eu vi nas redes sociais o pessoal comentando, né? Saudando essa objetividade do Cudê, dizendo, puxa, o Argel Fux ficou 2 horas na coletiva, na sua estreia, né? Além das suas frases célebres, icônicas, e acabou não dando certo. A gente já vai continuar esse assunto, só quero dar aqui um recado importante para você ligado conosco, aqui no início do Cadeira Cativa, falar sobre a Sinal Choque. Há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque na Rua Europa, número 51, no centro de Canoas. Solicite um orçamento e deixe o seu carro novo outra vez. Salve aí o WhatsApp, 99890-6546 e fale com o nosso amigo Rafael da Sinal Choque. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Eu, inclusive, ganhei aquela caneca personalizada aqui do Luiz Carlos Reck. Mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa no site fabricafantástica.com.br e solicite seu orçamento também através do WhatsApp. Pode ser agora mesmo, faça isso. 5199-118-5147, a Fábrica Fantástica. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, que é o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você, vale muito a pena com a Sanar Farmácias. Agora você que vai construir, vai reformar, vai fazer um reparo, preste atenção nesse recado da FAC Materiais de Construção. A sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue no Televendas 51-3466-6133 e acesse o site www.fac, né? Escreve fache.com.br. Um abraço para os nossos amigos da FAC Materiais de Construção. Senhor Roberto Tits, também gestor esportivo, né? Como é importante a representação de um grupo, novos ares, um novo ano, novos desafios. E o Eduardo Cudê, como bem disse o Mauri,
é novo não apenas no Inter, é novo no Brasil, seu primeiro desafio fora dos domínios argentinos. Tem as questões de adaptação, de idioma, mas para mim o principal desafio é a mudança da cultura tática, do modo de jogo do Internacional. Bem, primeiro eu quero fazer uma denúncia. Eu não ganhei a caneca do REC, então, na verdade, ele tem 90 dias de férias, é o maior marajá da TV brasileira. Verdade. Então, vamos deixar registrado isso. Perfeito. Segundo, de fato, sobretudo para nós, torcedores, né? Uma reapresentação para ambos, e aí quando eu digo ambos, no caso do Rio Grande do Sul, os lados, eu estou dizendo para todo o Rio Grande do Sul, é sempre um dia de esperança, é um período onde as torcidas colocam suas fichas e imaginam, evidentemente, conquistas e um ano melhor. Bom, daí, entre o discurso e a prática, ou o meio quase não discurso e a prática, começa a realidade. Então, por exemplo, primeira pergunta, Kudê, eu acho fundamental essa troca de experiências e de culturas, e quando falava do Jesus, o europeu ele é muito da estatística, muito do vídeo, então o fato de estar dentro de um CT do Flamengo é muito pelo estudo do adversário, do seu próprio time, e isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes trabalhar demais é um problema, você precisa parar para pensar. Então, não é o caso, não conheço o Kudê, aliás, o histórico do Kudê é muito bom, e acho que isso vai ser muito bom para o Internacional. Quando eu falei apenas do discurso para a prática, neste momento, embora o Inter tenha feito mais contratações, acredito eu, não sei se nessas últimas horas aconteceram novidades no Grêmio, mas o Inter fez, ou pelo menos está indicando algumas contratações. As contratações não estão vindo de acordo, na minha opinião, com o discurso anterior do Kudê, que não foi o de hoje, de 22 segundos, que era um time de intensidade na transição. Thiago Galhardo não é um jogador de intensidade. Ele é um jogador, ele é um D'Alessandro, obviamente sem a técnica do D'Alessandro e com alguma juventude a mais. Mas ele é um jogador mais de armação, de toque de bola, ele não é o Arangues, por exemplo, que é um jogador que pega a bola e imediatamente faz essa intensidade que o Kudê falou. Se não, corre-se o risco do Inter voltar a ter Patrick no seu time. Do jeito que está as contratações hoje, e a gente sabe que as contratações não são definitivas, a crítica não pode vir, esse não é o momento de trabalhar, é o momento de investir na sua filosofia de trabalho, e com certeza o Kudê vai fazer isso. Agora, se o Inter não trouxer o Arangues, ele vai ter que trazer um outro jogador que faça essa transição, como o Edenilson fazia no primeiro semestre do ano passado, que era um jogador extremamente veloz e que se apresentava na frente, e depois, com as muitas mudanças do Odair, ele acabou se tornando quase que um segundo volante, ou pelo menos um cara que abastecia. Eu acho que o Edenilson pode voltar a ter essa característica, mas precisa de um jogador na vaga do D'Alessandro que tem essa característica de intensidade. Essa palavra não é minha, é do Kudê. Tite gosta muito também, né? Também gosta, e que hoje o Inter não tem, ou pelo menos não é o Galhardo. É isso que eu quero imaginar, que vai ser um bom jogador, mas que tem uma característica diferente do discurso e da prática. Eu já vou acionar daqui a pouco o Alexandre e Mário para a gente falar também sobre o Grêmio, mas ainda antes, Mauri, eu já repeti isso aqui em outros espaços meus e quero falar novamente que o torcedor, e também eu incluo nós, jornalistas, nós da imprensa, precisamos ter uma certa cautela com o trabalho do Eduardo Kudê. Porque eu vejo que o desafio dele é semelhante ao do Roger Machado quando chegou ao Grêmio, que é de promover uma transformação cultural que está há tempo implementada no Internacional. E a gente sabe que no esporte, especialmente no futebol, isso não acontece de uma hora para outra. Então até vou bater na mesa aqui, tomara que não aconteça isso. Mas se porventura o Internacional tropeçar no começo, tem um desafio agora, dia 5, na pré-Libertadores, que ninguém já saia criticando e bombardeando o Kudê. Ele tem apenas um mês para tentar começar uma mudança radical que o Internacional precisa, certo? Em realidade não é um mês, né? 20 de hoje, 25 dias a partir de hoje. Perfeito. E um jogo decisivo já, então ele começa já em baixo e mau tempo, então realmente essa ponderação que fizesse é inteligente e a gente tem que ter essa leitura. Não pode jogar toda a contratação do Chacho no jogo do dia 4. Sem dúvida. Evidentemente que não. Mas uma coisa que me agrada, vice-Roberto, em relação
ao modelo que ele já disse na entrevista de apresentação dele, que ele gosta, que é um volante centralizado na frente da área. Isso vem ao encontro do que eu reclamei na pós-Copa do Brasil. Ou melhor, depois que o Dourado se lesionou. O Internacional deixou de jogar com volante na frente da área protetor. E alguns dos teus colegas vão dizer, e eu vejo, até ontem eu ouvi dizer assim, não, mas se o Dourado não jogar e o Busto não puder jogar, daí joga o Lindoso. Não, Dourado e Bustos são primeiros volantes, são chamado cabeça de área. O antigo clássico. O antigo centro-médio, o cara que dá cobertura para o zagueiro. Com Dourado, o Inter praticamente não levava gol. Sem o Dourado, mesmo o Lindoso sendo um belo jogador, é um bom jogador, mais do que um bom jogador, é muito eficiente, do meio para frente. Ali naquela função, se você puxar uma estatística de desarmes dele, realmente vão dizer que ele não era da função. O Papito errou ao fixá-lo, a imprensa gostou e ele foi ficando, a gente sabe que essa sinergia acontece, mas realmente foi uma falta muito grande e o Cudê começa com o Musto nessa função e o Dourado logo ali também já vai estar à disposição. Isso me agrada. Mas como é que vão ser depois? Não sei, mas o Inter vai parar de tomar gol. No pós-Dourado, o Inter passou a tomar 2 gols por jogo, é um absurdo. Até esse é um tema polêmico, Alexandre, que a gente pode também falar um pouco sobre a questão do Grêmio, né? Porque eu sou um defensor e eu sempre elogio muito o trabalho do Roger Machado. E eu lembro que no começo, assim como o Cudê fala muito em intensidade, o Roger, nas suas primeiras coletivas, até incomodava alguns colegas da imprensa, porque ele usava termos não muito habituais. E quando se falava em volantes, Alexandre, ele dizia, não, eu não jogo com volantes, eu jogo com médio apoiadores. E aí caiu a corneta e de fato, na minha percepção, essa mudança tática do Grêmio, de valorização do posse de bola, do toque curto, um time propositivo, começa pelos seus volantes. Na época, o Wallace e Maicon. Exatamente. E aí eu te questiono, tu prefere jogar assim com 2 volantes mais avantes, técnicos, ou assim como o Mauri com um legítimo 5 ali na frente da zaga? Olha, Júlio, assim, se hoje, por exemplo, nós tivéssemos... Imagine que a venda do Arthur fracassou, o Arthur não foi embora, foi ficando. Bom, tá bem, o Arthur e o Matheus Henrique talvez pudessem dar conta disso. Jogadores jovens, dinâmicos, pela idade, pela intensidade, estilo de jogo, etc, etc. Assim como ali num pequeno momento da temporada de 2018, o Arthur e o Maicon a 100%, enfim, né, em bom ritmo de sequência, etc, etc, deram certo ali. Mas isso eu tô falando de, sei lá, de uma sequência de 7, 8 jogos, né? Sim. A gente já conversou, uma vez o Maurício Freitas trouxe aqui uma estatística... Maurício gosta de jogar com 6 volantes. Exato. Mas esse é retranqueiro, né? Mas ele trouxe corretamente uma estatística e demonstrou que foram poucos jogos em que isso funcionou. Deu certo, mas foi uma janela pequena, porque o Arthur logo... Porque daí teve uma lesão do Maicon. Isso. E teve uma lesão do Arthur. O Arthur voltou da lesão em março... Aí, aí em abril e maio eles jogaram juntos, aí teve uma lesão do Maicon e o Arthur foi embora para o Barcelona. Isso. Então é o seguinte, com os jogadores que temos de 2018 para cá, depois da saída do Arthur, o Grêmio necessita jogar com camisa 5. Tem feito falta e o Grêmio leva mais gols de lá para cá do que deveria levar pela falta que esse jogador faz. Porque o Grêmio, em péssima hora, tomou a decisão equivocada de vender o Jailson, que cumpria essa tarefa de proteção diária. Ou mesmo o Michel quando estava bem, né? Sim. O Michel quando estava bem, ele conseguiu ainda exatamente, fazer essa função. Uma bola de prata só que esse Michel que foi bem já é o do Michel do primeiro semestre de 2017. Esse jogador não existe mais, 2 na minha anos opinião. E meio. Porque, passou final de 2017, 2018, 2019... E lesão no joelho, né? Esquece, o Michel... Só que daí nós precisamos avisar os russos, né? Porque o Grêmio virou uma escola de meias apoiadores. Exato. É um atrás do outro. Quer dizer, se o Renato quiser mudar essa filosofia que começou, e eu concordo contigo com o Roger, lá atrás, e nós estamos falando de um treinador que já está há 4 anos, nós vamos precisar mudar a sub-17, a sub, porque o Grêmio virou uma escola de meias apoiadores na frente da zaga. Mas o Wallace não era. E o Wallace, sim, apesar dele não ter sido um jogador de berço da base do Grêmio, ele foi trazido pela base lá ainda sub-20 lá do Avaí, mas era um jogador que tinha essa característica de proteção diária. Tinha muita força física. Veja, assim, quando a gente fala, nós não estamos falando do cabeça de área dos anos 90.
né? A gente está falando de um camisa 5 que também é moderno, que dá intensidade de jogo, que sabe o que fazer com a bola no pé, mas que tem um desarme, uma valência mais carro-chefe da produção dele. Você está tentando ser otimista, né? Um dinho mais técnico. Um dinho mais técnico. Mas é que é um pouco, é uma certa injustiça histórica que se faz com o Dinho, porque o Dinho tinha bola. Ele era um jogador duro e tal, que fazia faltas mais duras, mas o Goiano que jogava com ele era um centro médio também, com mais habilidade. Sim, mais refinamento. Exatamente. Né? Sim, bom na bola parada e tal. Sim. Bola longa, enfim. Bom, tem o Lucas Silva, né? A gente precisa também experimentar como é que o Lucas Silva funcionaria. Eu vou dizer uma coisa, no time ideal do Grêmio eu não conto mais com o Michael. E não é de hoje, não é de 2020, já é, há bastante tempo. Seria um reserva de luxo. Para mim, o Michael seria um reserva de luxo. Mas vou dizer mais. E o Michel agora não conto mais no plantel, né? Eu tô esperando... Há um rumor de sondagem do Vasco, né? Eu tô esperando que a boa nova, né, venha aí nos próximos dias ou horas que me noticie, que ele vai pro Vasco, pro Fortaleza, enfim. É o tipo do jogador que, no estado em que ele tá, né, de baixa produção para um nível de competição que o Grêmio exige, é melhor que ele vá embora. E o Michael... Nada contra ele, mas é que, tipo... Claro. E o Michael não podemos brigar com a realidade, né? Ele é o mais limitado dos meias do Grêmio, sem dúvida. Claro. E o Michael, vindo da reserva, eu compactuo contigo e também, de algum tempo, tenho dito, ele entra no time a partir da reserva como meia esquerda. Ele não volta mais como volante. A não ser que resolva-se tão seriamente esse problema sério do joelho dele e ele se recondicione fisicamente ao ponto de correr o campo inteiro. Senão, o Michael passa a ser o novo armador do Grêmio. No lugar do Luan. Brigando com o Luan, com o Jean-Pierre, com o Tardelli. Acho que na faixa que o Ramiro fazia, não que o Luan fazia. Porque o Luan é mais... Mas o Ramiro era mais extrema-direita, ele recompunha muito, né? Tem uma exigência física. E aquele pulmão que o Ramiro tinha, o Michael naturalmente não terá, né? Ele não vai conseguir apoiar o lateral direito. Mas eu vejo que, sabe como pra mim eu gostaria de ver o Maicon? Como era o Douglas naquele time do Roger. Perfeito. Porque o Douglas era mais limitado fisicamente naquele elenco, ele não tinha a responsabilidade de marcar. Sim, a qualidade de passe compensava que o jogo corria à medida que a bola chegava no pé dele e saía redonda. Ele tinha uma inversão com o Luan que funcionava perfeitamente. Quando o Grêmio recompunha, o Luan que voltava era mais jovem e o Douglas avançava. E várias vezes fazia gol como oportunista, sendo o primeiro gol. No primeiro momento funcionou bem com o Juliano também, né? Antes do Juliano ir embora em 2015, né? Perfeito. Agora, o Tite falou algo bem interessante sobre a base. Eu trabalho em vários jogos da base do Grêmio, especialmente no time de transição. E, de fato, há bons volantes. A gente conversa sempre, né? Que o Grêmio se tornou, nos últimos anos, uma fábrica de volantes e de jogadores de velocidade na extrema esquerda, principalmente. Mas os volantes ali, hoje no time de transição, são o Darlan, que recebeu várias oportunidades com o Renato. É bom jogador. Embora seja baixo, né, física, de estatura, é canhoto, mas muito qualificado. E o Matheus Friso é tido por alguns dirigentes lá da base do Grêmio com quem eu converso como o futuro Maicon. Eles apostam muito nesse jogador, até na liderança, ele é o capitão do time de transição do Grêmio. Mas também... Tá faltando a base do Grêmio Inter aprender a fabricar lateral direito, lateral esquerdo, sobretudo que saibam cruzar, correr e cruzar. Eu não sei qual é o problema assim da metodologia de trabalho de Grêmio Inter, mas tirando essa brincadeira de fora, eu acho que o Inter com o Kudê, e tenho certeza que ele vai fazer isso, é a grande oportunidade. Aí eu não vou trazer todas as histórias do Odair, que era a crítica que eu fazia ao Odair. É o Kudê olhar para a base. Se o Inter tiver algumas contratações pontuais que diz que vai fazer e finalmente trazer a base, mas como o Grêmio faz, em condições de jogar, de entrar, de jogar em jogo importante, não só quando for início de gauchão, é botar já no início do Campeonato Brasileiro, final de jogo de Libertadores, para começar a dar movimentação. O Kudê precisa fazer isso e o Inter volta a ser grande. Quando eu digo volta a ser grande, e eu não estou falando aqui da dimensão do Internacional, que é um dos maiores times do Brasil e clube, então nem se fala. Não é nesse sentido. É no sentido que não depende de um time, de um título, que é o que aconteceu com o Inter ano passado, que jogou todas as fichas na Copa do Brasil, não conquistou a Copa do Brasil e voltou no final do ano a ser exatamente o Inter de 2-3 anos antes, que era um time brigando para se manter no lugar em que estava na tabela, até despencou, mas despencou ao ponto de chegar na Libertadores. Eu acho que o Inter precisa voltar a botar a base. A história do Inter diz isso. A história do Inter revelou os melhores jogadores da história do Inter vieram da base do Inter. O Inter não comprou o Falcão.
Quer dizer, então o Inter tem que resgatar essa sua história e acho que o Cudê vai fazer isso, mas de fato botando esses meninos a jogar. Até falando, Maurinho, em laterais, eu tenho uma tese, defendo uma tese, acredito que o Maurinho é o mais experiente entre nós aqui no futebol. No passado, como eram os sistemas táticos, Alexandre? Era o 4-4-2, era o clássico, né? 4-3-3, mas por que 4? Porque eram 4 defensores mesmo. Os laterais não tinham tanta responsabilidade ofensiva. Às vezes surgiu... Só em bola parada. Às vezes o Carlos Alberto Torres chegava mais e arriscava a longa distância, um branco na esquerda. Hoje, o conceito box to box, né, de o lateral ser um velocista que tem que ir para as duas áreas. Termos modernos. Mas é como estão chamando hoje, né, que corre de área a área. Eu chamava de reco-reco. Boa. Mas ele acaba sendo, tem que ser excepcional. É muito mais um jogador de velocidade do que de qualidade. E pulmão, né? E de pulmão. E por isso que eu acho que a base não revela mais grandes laterais. Tu sabe que, e sobre isso, enquanto o Roberto falava, eu lembrei os 2 jogos da Copinha. São 2 jogos contra times inferiores e tal. Mas o lateral que está jogando a Copinha Internacional é Lucas, o nome italiano. Aí, Lucas, ele não errou nenhum cruzamento. É impressionante como cruza o lateral direito. Prestem atenção. E ali é uma exceção, realmente. Não é o Internacional, o Brasil não faz laterais. Não é o Grêmio. E aquele menino me impressionou, tem inclusive o pessoal que estava comentando o jogo também, ele acertou todos os cruzamentos indo na linha de fundo, coisa que também a maioria dos laterais hoje tem medo da linha de fundo, né? Sabe? Eu sempre brincava assim, tem que apresentar a linha de fundo para o Zeca. O Zeca ia até a intermediária e voltava. Sim. Não foi, ele jogou, está 2 anos no Inter, não foi nenhuma vez na linha de fundo. E tendo o Guerreiro dentro da área, né? Que é um exímio cabeçador. Então, esse menino, Lucas, ele foi todas na linha de fundo e todos os cruzamentos. Tinham que chamar o Arce para vir aqui a Porto Alegre dar uma palestra para essa gurizada. Não, o Arce Como é que se cruza, né, Alexandre? Não, o Arce daria aula, né? Batia muito bem na bola. O Arce era maior, ele não precisava nem ir na linha de fundo. Ele era no intermediário e a bola vinha de encontro. Eu falo, inclusive, que não batia a falta direto também, né? É claro que o Jardel foi um grande centroavante, né? Mostrou isso lá em Portugal, na Europa. Mas, para mim, o Arce consagrou o Oséias no Palmeiras, que depois veio pro Inter, inclusive, né? Porque o Oséias era limitado. Embora tinha tido uma boa fase no Atlético Paranaense. Ele ajudou o Jardel, porque o início da carreira do Jardel no Grêmio foi sofrível. O Jardel foi um jogador que foi crescendo na história do Grêmio, no formato... Até porque o Grêmio, quando começou com aquele time ali... Paulo Nunes, era tudo o resto, né? Paulo Nunes, Jardel, o próprio Dinho Goiano. Dinho Goiano estava indo para o interior de São Paulo quando o Grêmio trouxe ele para jogar o Campeonato Paulista. Mas eram jogadores na baixa, mas que tinham já alguma corrida, né? Todo mundo já havia jogado em time grande. Né? Mas não o Jardel, né? Não, o Jardel era São Paulo. Era um jogador que estava no Vasco, enfim, né? Arquivado, né? Agora, em lateral, eu sempre repito, Maurício, o Inter tem um jogador que eu gosto de vê-lo na base, que é o Eric, lateral esquerdo. No principal, ele teve umas 2, 3 chances com o Odair, não correspondeu muito, mas na base, para mim, é um lateral que cruza, que bate falta. Hoje é difícil ver um bom batedor de faltas também. Um jogador que marca bem. O forte do Eric é o cruzamento. E com todo respeito, né, ao Wendel, a Natanael, mas para mim ele é superior. Mereceria mais oportunidades. Aí esse tipo de coisa, enfim, né, tipo, pegando esse gancho... E posso trazer para o Grêmio, que contratou o Juninho Capixaba. Eu não consigo acreditar que o lateral esquerdo da base não seja no mínimo do nível do Juninho Capixaba. Sem dúvida. Que tudo bem, assim, ó, tipo, a direção se engana, o torcedor também. Eu me enganei quando vi os primeiros jogos, achei, tem um lateral ali, né? Fez vários gols, começou, fez gol no gauchão e não sei o quê, e depois foi ver, não tinha lateral nenhum ali, né? Tinha um jogador ali que, pelo amor de Deus, né, não tem nível técnico, né, para fardar no Grêmio, nem em qualquer clube grande. Então, é o seguinte, se tu vai contratar um jogador que é questionável, na dúvida, dá a chance pro teu, porque é teu, já é teu patrimônio, entendeu? Deixa o teu guri subir lá, o Guilherme Guedes, enfim, vamos ver o que tem ali, né? Se não tiver nada, ele vai jogar na Série B ou na Série C em outro lugar. Mas é melhor arriscar com o que é teu do que tu torrar dinheiro com um cara que, o cara já tentou fardar no Corinthians, não conseguiu, aí teve um bom momento no Bahia, aí nem o próprio Bahia se interessou mais, quer dizer, para que nós vamos gastar tempo e dinheiro com um jogador de fora, né? Então vamos gastar tempo e dinheiro com um jogador que é nosso, por exemplo. Estamos falando de lateral aqui, né? O Felipe, né, lateral direito do Grêmio, tem sido muito elogiado.
Aí pensa, né? O Grêmio quase trouxe o Edilson, né? Aliás, queria mandar aqui meus cumprimentos pro presidente Romildo e toda a direção do Grêmio, que acertou e não tem embarcado nessa furadíssima. O Edilson foi o pior lateral do Campeonato Brasileiro de 2019. Do time rebaixado. De um time que foi rebaixado, e é o 4º rebaixamento do Edilson, né? Que ele estava no do Atlético Paranaense, no último do Botafogo, agora nesse do Cruzeiro e num quarto que eu não lembro qual é, mas daqui a pouco alguém aí da audiência vai lembrar qual é. 4º rebaixamento. Ah, mas ele foi campeão em 2017. Tudo bem, o Lucas Barros foi também. Alguém acha que o Lucas Barros tem que voltar a ser centroavante do Grêmio? Não tem mais, o tempo passa. Exato. Ele já era veterano aqui, ele tem problema extracampo, todo mundo sabe, ele tem problema físico, ele tem problema clínico, de lesões recentes. 34 anos. Tem problema de relacionamento, né, de desagregação de vestiário, ou seja, o conjunto da obra está conspirando para tu não trazer o cara. Mas então é o seguinte, lamento, o Renato queria, Douglas, gosta, o Michael gosta, o vestiário gosta, lamento. Era a turma do Douglas, era a turma do... Isso tudo é motivo, tudo no pacote era motivo para não trazer. Naquela época, foi o que fechou o Grêmio e trouxe o Grêmio a título. Sim, né? mas aquela época era 2016, agora é 20, né? É isso que eu estou dizendo. Então fica na lembrança até de alguns torcedores de que aquele bom tempo vai voltar, mas um bom tempo Já volta passou. para um cara de 20, 22 anos, não para um cara de 34 anos. Claro, É que Caio futebol- Henrique, né? Que é jovem, hein, jogador Perfeito. pré-olímpico. Esse é o jogador 22 que eu quero ver anos, jogar também. 22 anos. Esse é jovem, né? Tipo, bom, não tem um para chegar, fardar e botar o Cortez no banco na base, ok. Aí vale a pena apostar num jogador jovem, né? Que daqui a pouco tu revende ele Sim. pode estar nas Olimpíadas e tal, é uma outra coisa, né? Isso é algo que até a gente questiona os dirigentes, Mauri, que muitas vezes se percebe que um jogador é contratado, mas com base num currículo mais distante. Vou trazer um exemplo do Grêmio. O Grêmio trouxe há pouco, né, há 2 anos, se não me falha a memória, Lagata Fernandes, que havia sido destaque no Estudiantes, na Libertadores, 5 anos passados. O próprio André, né? O próprio André, né? Jogou, o André, todos nós éramos deslumbrados com ele, mas o André do Neymar, Ganso, etc. E o Hernani Brocador, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, goleador daquele ano. Marinho agora, né? Não é o jogador que fez uma boa temporada. Quer dizer, bom, o André fez 2, né? Fez a primeira lá no Santos e a última antes de vir pro Grêmio no Sport. Mas olha, o que tem entre isso, entre uma coisa e outra tem o quê? Tem uma péssima passagem pelo Atlético Mineiro, fracassou. Uma péssima Problema passagem fora do pelo campo. Flamengo, fracassou, pelo Corinthians, pra trazer fracassou, o lado saiu do do país, Inter. fracassou. Quer dizer, não... O próprio Sobis, ano passado, para mim também foi um erro, com todo respeito ao Sobis, que é um ídolo, multicampeão no Internacional. Mas não tinha mais condições e que bom que o Internacional não manteve ele essa temporada, para mim. Isso agora vai incomodar lá no Nordeste. Mas o o lateral direito, anotem, Lucas Mazetti. Lucas Mazetti. Nossa, é muito, muito bom jogador. Mas esse é um exemplo que eu quero ver o Inter, eu preciso ver o Inter botar a base. Não posso acreditar que... Eu tenho convicção de que o Cudê vai fazer isso. Mas está aí um exemplo que nós estávamos falando da lateral esquerda, né? Trazem o Nonato. Não, como é que é? Natanael, da Bulgária. Nonato, olha, eu estou trocando de jogador. Trazem o Natanael para ser o terceiro reserva. Com que idade tinha esse cara? Vindo da Bulgária, um campeonato que nem existe. Ao invés de dar oportunidade... Natanael, eu tenho debatido muito com todos os colegas do chute. Inclusive um dia no programa do REC, com o Thiago e com o próprio REC, lá na rádio. Ele chegou, se lesionou. Ele, na estreia, praticamente, ele se lesionou, ficou um tempão lesionado e depois nunca mais voltou. Ele veio voltar a jogar nesse jogo, no último jogo, e foi muito bem. Foi muito bem, e eu falei que ele tinha ido muito bem. Os coleguinhas vieram dizer, ele fez um bom jogo, ele tem boa visão de jogo, ele tem um bom cruzamento, ele faz viradas de jogo perfeitas, só que não dá para dizer no Internacional se o Natanael é bom ou ruim. Ele teve 1 ou 2 jogos, só que a mídia caiu de pau em cima do menino e disse, é ruim, ganha muito, veio da Bulgária, deixa o cara jogar. Eu acredito que ele vai ser bem aproveitado. Mas sabe que... Claro, isso não interfere de que, claro, evidentemente, que a preferência teria que ser pelo Eric. Claro, teria que ser pelo Nicolas, que está surgindo lá, os laterais da base, claro. Mas há muita injustiça com o Natanael. É um bom lateral. Esse ano vai ser Mas bom. o meu comentário não é a respeito dele, da pessoa dele, desse jogador que pode ser até um craque. Eu não estou questionando. Craque não é. Eu estou falando... Craque, olha, depois do Nilton Santos e do Júnior, deixa Mas assim. o que eu quero dizer, eu vou só abrir um parênteses antes de dizer o que eu quero dizer. As lesões estão na conta da idade.
Então, assim, se é um guri de 23, 24 anos, velho, talvez... 26 também fala a memória. Talvez a lesão, mas tudo bem. Mas eu vou fechar o parênteses. O que eu quero dizer a respeito disso. Não, eu estou pegando ele para exemplificar a filosofia do Inter. O que eu estou querendo dizer é que fizeram com ele o que fizeram com todas as posições do campo do Esporte Clube Internacional em 2019 e 2018, onde eu acho que o único jogador que se firmou foi o Dourado. Eu não sei, eu posso estar cometendo uma injustiça de 2 anos para cá, mas não tem um jogador da base do Inter simplesmente porque não tem oportunidade. O Nonato que mais aparece. Nonato. Mas o Nonato veio para o Inter há 2 anos atrás, né? O Nonato veio há 2 anos atrás, ele já veio com a intenção. O Sarrafiori que veio há 3 anos. Eu acho que eu vou explicar até porque. O Sarrafiori que veio há 2, 3 anos até hoje não joga. Eu vou explicar até por que o Nonato veio e não foi formado lá desde as escolinhas. Como é que isso aconteceu? Por que o Nonato está sendo aproveitado? Justamente porque ele não veio naquela leva. Quando nós pegamos a gestão em 2017, eu fui falar com o pessoal que estava cuidando da base. E o que nós temos para o futuro? Fica curioso, né? Pô, e ele disse, não dá para ter pressa. Os nossos guris de 2001 vão dar boa resposta. Quem são os meninos de 2001? Esses que estão jogando na Copa São Paulo agora, que foram sacrificados jogando sub-20, com os grandalhões, assim, e parecia que era um time ruim. Não, eles estavam jogando com uma faixa de idade de 2 anos de diferença em média, sabe que dá diferença. Nessa fase tem diferença bastante. Sem dúvida, muita diferença. E agora esse time, ressalvando os adversários, tem jogado muito bem, sabe? E é aquilo que lá há 3 anos o Fabrício me falou, vocês sabem? 2001 espera boa coisa, sabe? Então, o que acontece? São safras, né? O meu amigo Romildo Bolzano, que eu admiro como ser humano, como político e como presidente do Grêmio, ele também tem que... A sorte ajuda os bons. Ele é um grande dirigente, mas assim, ele pegou uma safra de 3 anos do Grêmio que, ó, vou dizer o seguinte, é irrepetível. Daqui 3 anos não tem vão Colorado ter, não vai ter a Colorado agorando. Zicando os guris, como diria o GPR. Isso não foi formado pela gestão Romildo, evidentemente que não. Com relação... Mas pegou... Agora já está aparecendo, né? Os que estão subindo tu acha já... que vai ter assim, outro Arthur, outro Mateuzinho, outro... GPR. Não, mas eu concordo, eu realmente concordo. Eu acho que a questão da safra é um fato. E a nossa base tinha sido realmente, com tudo que aconteceu, a gente sabe, tinha sido dizimada, sabe? Então, é uma reconstrução a partir de 2017, mas que já se sabia que aquela safra 2000, 2001, 2002 que poderia dar resultado. Isso poderia, porque... Sim. Eu concordo, eu realmente concordo, eu acredito nisso. Mas o Inter me deu fatos para dizer isso. Porque o Eric está no Inter, estava em 2019, não ganhou chance. O Heitor só entrou porque o Bruno foi expulso, alguma coisa assim. E depois não saiu mais. Por que o Heitor não entrou 6 meses antes? 3 meses antes? 2 meses antes? Vou te ajudar. Por que o Sarrafiori não entrou? Por que o centroavante do Pedro Inter... Lucas foi emprestado pro Figueirense. Pois é, por que o Pedro Lucas não entrou quando saía o... Não, como não entrou, mas tinha o Guilherme Parede, né? Um cracaço, era um craque. Não, são posições diferentes. Valeu a corneta, mas são posições diferentes. Roberto, eu vou te ajudar. O Bruno Fux, Baita que zagueiro. hoje tem proposta da Europa, está na seleção olímpica, está na cara que é um zagueiro com pinta de craque. Mas não foi ele que foi escalado naquele jogo. Eu disse que eu ia te ajudar. Eu disse que já... Foi o outro, como é que é o nome dele? O Klaus. Corroborando o que está falando. O Odair, que é meu amigo, que eu apoiei todo o tempo ele, eu fiz força para ele, tinha dado a posição de treinador, apoiei sempre. Realmente é indiscutível. Ele não colocava os meninos na base, ele não gostava. Tanto que o Bruno Fux está lá há muito tempo e não jogava. O próprio Roberto. Daí foi colocar... Bruno Fux e Roberto são uma baita de uma zaga. Com certeza. E ele botava o Klaus, entendeu? Então, ele, concordando,
a safra não era boa, mas tinha alguns jogadores, Emerson, claro. o próprio Santos, né? Nonato, Tinha, né? o próprio Nonato, Sim. ele sempre arruma uma desculpa para não botar o Nonato. Pra não botar, né? Aí entrava Não, Patrick, e curioso Lindoso, que o Odair todo mundo. veio da base, né? Conhecia os jogadores, tinha uma história É uma coisa fantástica na base. impressionante, realmente ele tinha assim, não vou dizer que tinha ojeriza na base, mas ele não gostava de aproveitar a gurizada. Mas não é só ele, viu? E nos Não é valeu, só ele. inclusive, derrotas Não é só o Odair. como viu? aquela... Sim. É um pensamento majoritário do treinador brasileiro. sem dúvida. E Mas- vale mas a começar aí- pelo Renato. Né? Mas Aí aí eu eu vou perguntar. fazer uma defesa Romildo. Me perdoe só para ainda seguir essa linha de raciocínio. Eu vou fazer uma defesa Romildo. Porque a sorte, mas a sorte a gente sabe que tem também trabalho, competência, etc, etc. Muito do que aconteceu nessa boa safra do Grêmio se dá por conta do histórico do Grêmio. Vou dar um exemplo meu. Chega um pai de 14, 15 anos, várias vezes vem perguntar pra gente, bota aonde? Bota no Grêmio. Hoje eu digo, bota no Grêmio. Muitos jogadores, certamente, muitos empresários com jogadores de 17, 18 anos, levaram para a Arena e não levaram para o Beira-Rio. Justamente por essa filosofia. E antes do Odair também não estavam colocando. Volto a repetir, tirando o Dourado, me lembrem vocês, quem o Inter formou como titular, jogando William. efetivamente? Lateral William. O William, Foi embora, que foi embora, o Dourado e quem mais? Tu diz, de pouco, Dos últimos 3 anos, não. exato. Então, hoje, se eu sou Tem empresário... Roberto agora, que é um baita zagueiro. agora- Não, mas não jogou ainda. Estamos poucas falando vezes, de 2019 para trás. E agora o Heitor. Que quase não jogou em 2019, vamos combinar, sim, né? bem no finalzinho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se tu é empresário hoje e tu tem um jogador, uma pedra, como a gente diz, bruta, hoje de 18, 19 anos, hoje tu levaria para o Grêmio. Pode ter certeza que nos últimos 2, 3 anos aconteceu isso com o Grêmio. Jogador, Luan não foi formado no Grêmio, Everton não foi, e aí nós podemos pegar uma lista de jogadores que estão hoje aqui. Próprio Mateuzinho. Tu pode ter certeza, na hora de negociar é mais fácil negociar com o Grêmio. O Grêmio bota a jogar. O Mateuzinho, daí foi uma divisão. Nonato pro Grêmio, Mateuzinho. Exato. Nonato no Inter, Mateuzinho no Grêmio. Mas são dois bons jogadores. Mas São é dois que- bons jogadores. Os dois vieram. sim. Mas é que também, Alexandre, às vezes, e aí nós da imprensa, vocês torcedores, a gente obviamente se equivoca, mas nós temos o hábito de a nossa opinião ir do céu ao inferno muito rápido, né? Eu sempre falo isso, a gente se emociona É o diabo da paixão, e né? superestima um jogador. Isso que não, ou nem subestima começou a mais temporada, outro. né? Nós estamos tudo de sangue doce, Eu né? trabalhava lá na rádio na época que surgiram contemporâneos Arthur e Charles. Aham. E aí o grande Haroldo Valdívia e Souza, né? Luan. E que faz parte no calor da jornada, a gente trabalha com emoção. Ele criou na época os apelidos do Rei Arthur e do Príncipe Charles, né? Sim. E aí tinham aquelas reportagens, né? Quem será o melhor volante, né? O tempo dirá, Charles Sim. ou Arthur. Teve um da grande imprensa que cravou que era o Charles, mas não foi Um o abraço Haroldo. pro Diogo. Olivia. Deu os iniciais já, sabe que eu, né? Eu não ia citar nomes. Só mandei um abraço. Mas gente boa também, tá? O cara erra também, Mas né? tem Faz muito parte, jogador. ninguém é evidente, né? Eu fico Já olhando- errei muito também, nem jornalista sou. Pega, por exemplo, o Vinícius Júnior, Sim. tá? Que foi para o Real Madrid e naquele ano, naquele momento, era a maior promessa do futebol brasileiro e foi vendido por um valor absurdo na época e para o grande Real Madrid, que estava ali disputando título mundial. E joga hoje, né? Tá Não, jogando. e joga, claro, joga. Não é mas o que titular absoluto, mas joga. Mas é isso que eu quero dizer. É que até essa promessa não é só a imprensa. Os grandes times e quem tem dinheiro, efetivamente, apostam na promessa. O Vinícius Júnior levou aí 2, 3 anos, o Rodrigo foi vendido ano passado e está mais titular do que ele. Exato, Lá exato. no Real Madrid. Tá na seleção quer dizer, brasileira. não quer dizer que o Vinícius Júnior deixou de ser jogador, deixou de ser um bom jogador, deixou de ser promessa, ou mesmo um jogador futuro para a seleção brasileira. Não, mas há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, não me lembro exatamente em que janela ele foi vendido, ele era a maior promessa do futebol brasileiro e não foi titular, como o Arthur foi para o Barcelona jogando partidas alternativas, ou a Champions e não o Campeonato Espanhol, quer dizer, fazia Vamos aquela... voltar um pouco. Ganso e Neymar. Pra mim, o Ganso Sem é muito dúvida. melhor do que o Neymar. Sim, Achava o mais Ganso técnico, né? espetacular. E aí, Enchia os olhos, né? É o verdade. futuro mostrou, né, Alexandre? Não. Isso
Isso é muito cíclico, né? Agora, isso que a gente estava falando em relação ao comportamento dos torcedores, pô, eles sempre botam esse negócio da Intersport embaixo de mim. Né? Aqui, ó. É corneta da produção isso aqui, né? Tipo, alô, pessoal da loja do Grêmio, que eu não posso citar o nome porque não passou no comercial. Patrocina aqui o espaço aqui para não ficar a Intersport embaixo de mim. O Fernandinho que tá operando o GC Colorado aqui. Exato, vamos abrir a mão aí, pô. E agora com Adidas, Intershop com Adidas. Agora vocês fizeram alô, todo o Umbro, marketing. aqui, pô, tô com a camisa da Umbro aqui, ó. Cadê patrocina aqui, pô? Não, mas nós estávamos falando do comportamento dos treinadores, sabe? Isso que tu falas, Maurinho, em relação ao Odair, é apenas um dos exemplos. A gente poderia citar dezenas de treinadores do futebol brasileiro que tem o mesmíssimo comportamento. Né? Nós já falamos aqui outras vezes sobre as escolhas do Renato, né? Esse ano, o Rômulo e o Michel tiveram quantas oportunidades em relação ao que o Darlan teve? Ou ao que o Patrick teve? Exato. O PP? Também, né? O PP foi o segundo goleador do Grêmio na temporada. E quantas partidas o PP teve comparadas ao que o André teve e ao que o Marinho teve enquanto estava no Grêmio, né? Olha como é discrepante isso, né? E no final da temporada, quem deixou uma contribuição positiva ou uma esperança de que em 2020 vai nos dar alguma produção? Esses jogadores que vieram da base. Perfeito. Né? Aí vamos voltar um pouquinho mais para trás, né? O Maurício era o presidente dessa corneta em relação ao Cícero, né? O Cícero jogou, só não jogou 2019 porque não jogou como goleiro. Que não aceitou uma redução, não aceitou o mesmo salário ou renovar por um pouquinho menos e tal, foi jogar no Botafogo. Se o Cícero não vai jogar no Botafogo e renova o contrato aqui, quando é que o Matheus Henrique entrar no time do Grêmio? E eu vou te dar outro exemplo. Porque veja, o Matheus Henrique tá com 22, né? Sim. Portanto, ele já tinha lá na época que o Cícero jogava 20 para 21. Por que não podia ser o Matheus Henrique a opção? Sendo que a gente tá vendo que é muito mais jogador, né? E eu vou te dar outro Porque exemplo. o treinador confia mais no veterano, que é cascudo, que jogou os bruxos, no São né? Paulo, no Fluminense. Os bruxos. E tem não um jogava fator, nada. os Não bruxos. jogava nada. Alexandre, tem um fator de origem de fundo econômico financeiro. Falasse a realidade. A Europa, para ela, para os clubes europeus, o limite, assim, é 22 anos já é velho. Já, claro, tá passando. Por isso, O Everton já está eles, quase perdendo pra o eles trem. 17, 18, 19 anos é o filé para eles. Depois já começa a pensar. Tá? Porque eles não pensam em ir para eles serem campeão com aquele jogador. Não, eles pensam em ir para ser aproveitado e fazer o lucro em cima dele. Mas eu digo falando do outro exemplo, falamos daqui do Arthur. O Arthur surgiu no Grêmio e recebeu protagonismo em 2017, sabe por quê? Do Michael. Não, antes disso. Porque o presidente Romildo Bolzan, que nós elogiamos, não teve sucesso na contratação do Damian Musto, que hoje está no Internacional. Sim. Até o último dia eu estava cobrindo, na época eu ligava para o Dorico Román, e o Dorico, o Musto vem ou não vem? O Grêmio, não, até o último dia de inscrição para a Libertadores a gente está tentando o Musto. E aí não fechou com o Rosário Central do Cudê, e aí vamos botar o guri para jogar. E aí surge o Arthur, que é vice destacado na Primeira Liga. E que só entrou quando o Michael machucou. Em definitivo, sim. Mas, em defesa do Renato, e quem sou eu aqui para ficar defendendo o Renato, é que a questão dos bruxos, né? A questão do PP ter entrado menos, ela tem muito do sistema de jogo do Renato, que tinha que foi lá para o Ramiro, foi para o Corinthians, que tinha o Ramiro, que era um falso ala, porque mais ajudava na marcação e na proteção, mas ele fazia a composição do meio de campo, e aí o Grêmio passava a ter quase 4 jogadores no meio de campo, ou pelo menos 3 meias defensores, porque o Ramiro voltava, e ele foi encontrar, depois de muito tentar, o único próximo disso do Alisson. Então, assim, na cabeça do Renato, o PP era o Pedro Rocha, era o Everton, era o que podia desgarrar com um pouco menos de preocupação na marcação. E isso fez com que o PP jogasse menos. Agora, apesar disso, e aí tem a ver na comparação com o Inter, o PP jogou, o PP fez gol, o PP está pronto para este ano, coisa que o Inter não preparou nenhum jogador. Vou deixar aqui pelo menos o Nonato, né? Que o jogador tu olha assim, pô, tem mais bola do que esses caras que jogaram. Poderiam ter jogado, sem toda dúvida. a vida. Vou deixar uma polêmica pro próximo bloco aqui, falando do Ramiro. Pra mim, Ramiro e Pedro Rocha se destacaram no Grêmio graças a Luan naquele time. A gente pode discutir isso melhor, porque ano passado eram reservas nos dois times. Tem muito do Luan. A gente vai falar agora do recado da Lagoa Cortada, que é um lugar maravilhoso para você que é um empreendedor, assim como o Roberto Chitz, que é um investidor, tá sobrando aquela grana, você pode fazer um investimento na sua qualidade de vida. Lagoa Cortada, nosso recado para você aqui no Cadeira Cativa. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito.
Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o recado da Lagoa Cortar, o telefone aqui no vídeo para você entrar em contato agora mesmo. A gente faz uma parada muito rápida aqui no Cadeira Cativa e na sequência vamos trazer os destaques do tricolor gaúcho que se representa amanhã, na expectativa ainda de trazer reforços, né? Tão aguardados, tão questionados pelo torcedor gremista. Não sai daí, o Cadeira Cativa volta já. Estamos de volta com Cadeira Cativa ao vivo aqui na Ubra TV. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Também nossa live lá no facebook.com/Luiz Carlos Rec, o Rec curtindo as suas férias no Costão do Santinho, né, Roberto? Não, isso aqui é água, é vodka, eu acho que é água. Nós estamos aqui trabalhando e tá no Costão do Santinho. Que maravilha, né? Ele foi na igreja rezar, viu? Eu vi no Instagram dele. Foi Só milionário, só bebendo para resolver esse problema. Tá curtindo as férias, hoje excepcionalmente tem a honra de apresentar o Cadeira Cativa, Júlio Lemos. Muito obrigado pela sua audiência. Um abração do pessoal que está interagindo conosco aqui pela live. O Antoniazzi Edson tá largando uma corneta pra ti aqui, Mauri. Cidadão falando que Natanael joga alguma coisa. Por favor, Natanael é uma ferida brava. A linguagem do torcedor. Tá corneteando o Natanael, não é ele? É o Antoniazzi Edson. Edson Antoniazzi. Isso. Eu fiz a ressalva antes, não é só você. Todos os colegas da imprensa me corneteiam. Essa imprensa. O tempo, lá na frente, vocês vão dizer... Quero que o Antoniazzi ligue aqui no programa e diz, não é que aquele tal de Mauri tinha razão. Um abraço para o Rodrigo Aguiar, lá em Santo Antônio, conselheiro do Internacional, está na audiência aqui. Terra do Rodrigo Caetano também, né? Isso, terra da Rapadura. Tá vendo? Cláudio Bia. Terra forte. Só gente forte ali. Grande Rodrigão, tamo junto. Fernando Carlem, gostei daquele alemãozão, volante do Inter da Copinha. Pessoal vendo os jogos da Copinha aí. Sim. Matheus Coque, ano novo, novas oportunidades para todos os jogadores renderem com o Cudê. Precisamos ter muita paciência. E ele disse também que o Odair lembrava da época que era jogador e dava chance para os mais velhos tentarem se recuperar. E por isso ele sofreu muito, porque era um jogador mediano, apesar de ser um cidadão de primeira. É a opinião do Matheus Coque Menegon. Obrigado pela sua audiência, continue participando conosco aqui em nossa live do Cadeira Cativa ao vivo pela sua Ubra TV, recebendo hoje Roberto Tits, Maurício Luiz Silva e também Alexandre Maier, nossos convidados especiais desta noite. Como prometido, os destaques do Grêmio, que se reapresenta amanhã, quinta-feira, na Arena. O Grêmio que fez proposta oficial ao Santos pelo goleiro Vanderlei. Está aguardando agora o retorno do clube da Vila Belmiro. Faltam detalhes, essa manchete aqui eu tô lendo desde o início de dezembro, viu? Faltam detalhes para o anúncio oficial da conotação do lateral esquerdo, Caio Henrique. Mas que tantos detalhes são esses, meu Deus do céu? Mas hoje vem a notícia lá do Diário Marca de Madrid, dando conta de que o Atlético de Madrid está dizendo que autorizou a transferência para o Grêmio. Mas era o que faltava, né? Que era o que tá vindo pelo correio esse contrato. Se precisar eu pego o avião, desço lá no aeroporto de Barajas lá e eu mesmo pego, hein? Faltou bobina no fax também. Exatamente. Se quiserem vão lá em Madrid buscar, não tem problema. Tricolor, para a alegria de Alexandre Maier, desistiu de Edilson. Aleluia. Mas segue no mercado em busca de um jogador para a posição. Lembrando que tem o Leonardo Gomes lesionado, pode ser que retorne só no segundo semestre ainda. E sei lá em que condições. E tem o Vitor Ferraz, né, que deve ser o titular no começo da temporada. Presidente Romildo Bolzan Júnior classifica a possibilidade de contratação do atacante Pedro como inviável
e a Fiorentina não aceita empréstimo, é somente vender o jogador. Na busca por um meia e um atacante, direção não tem pressa para contratar nessas posições, né? Quer aguardar ainda o período de Libertadores, até porque vai apostar no time de transição no Campeonato Gaúcho. Fortaleza reaparece como principal candidato a contratar Michel, volante, por empréstimo. E ainda o tricolor vendeu o atacante Guilherme, que estava emprestado ao Sport e foi artilheiro da Série B 2019 ao futebol árabe. Sendo assim, senhor Roberto Tite, o Grêmio, se a gente for falar em caixa, né, o Grêmio que tem uma gestão muito qualificada já há alguns anos na questão financeira, está juntando uma certa grana. Se confirmar a negociação do Tony Anderson junto ao Red Bull Brasil, né? Não confirma, já não efetivou isso? Faltavam também alguns detalhes sobre o valor, né? Que em princípio eram de 15 milhões. Mais o Guilherme agora, mais a venda do Luan. O Grêmio já tem um valor em caixa que pode ser investido numa conotação mais audaciosa. Mas isso não é o histórico do Grêmio, porque quando o Grêmio vendeu o Arthur, trouxe o Marinho. Então... tocaram, hein? E o André depois, né? Mas tudo bem. Mas eu sou crítico primeiro, que o Grêmio não sabe contratar. E esse ano sinalizou boas contratações. Então, o primeiro comentário é fazer o seguinte. Partindo do princípio que nós temos um treinador que não é o Kudê, que vai apresentar algumas surpresas, mas nós temos um treinador há 4 anos e nós já conhecemos ele há 4 anos e ele tem uma certa teimosia com algumas coisas. O Renato, se ele não aprendeu com Jesus que quem define quem está cansado ou não é a fisiologia e não ele, boleiro de vestiário antigo, né? O Grêmio joga 2, 3, 4 campeonatos com times diferentes. Partindo desse princípio, eu estou muito preocupado. Porque o time titular que o Grêmio está formando é maravilhoso. Já veio um lateral muito bom, Vanderlei é um baita goleiro, se vier o Caio na esquerda, e vamos supor que viesse o Pedro, vamos dizer que tem um joguinho aí, e talvez o Grêmio faça, e traga um meio, o time titular do Grêmio é maravilhoso. É para ganhar campeonato brasileiro de pontos corridos, de brigar de igual para igual com o Flamengo. Só que nós temos o Renato. E o Renato bota o terceiro reserva para jogar contra o Sport Recife, bota a transição para jogar o Campeonato Gaúcho, bota o segundo time para jogar no meio do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, quem o Grêmio está trazendo? E essa é a pergunta. E aí nós temos um conselheiro aqui do lado. Quem o Grêmio está trazendo para a reserva? Aí tem a base, né, Alexandre? Sim, mas a base já tinha no passado. E o que a base nos deu? Nada. Perdemos um campeonato brasileiro. Porque já perdemos esse campeonato não ano passado, não estou falando em 2019, não em 2018, mas perdemos em 2017, que nós tínhamos o melhor time do Brasil, disparado. Nós éramos quase o Flamengo daquela época, mas nós tínhamos o Renato que não botava time titular no Campeonato Brasileiro. Deixamos de ser campeões brasileiros em 2017. Se o Renato é o mesmo Renato de 2019, nós vamos disputar mata-mata com um grande time, só que mata-mata se ganha e se perde. Mata-mata se ganha e se perde, mas temos sem dúvida um grande time e vamos deixar para o Campeonato Brasileiro um time que hoje não tem reserva. E isso é que me preocupa nesta formação. Agora, o time titular, desculpe, é muito bom, é melhor do que o ano passado. Vamos fazer um exercício, olha só. Vamos. Digamos que se confirmem as contratações, o Grêmio tem um time com Vanderlei no gol. O meu reserva imediato seria o Felipe Mediolaro. Concordo. Que a meu juízo é um bom reserva. Tá, né? Na direita... Já melhora o gol. Os outros dois, Deixa, né? Descarta. Deixa pra lá. Lateral direita. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Só temos ele. O Grêmio teria, além dele, ou o Felipe da base, né? Com a necessidade de alguma coragem que o Renato revela não ter, para torná-lo o primeiro reserva. E lá no segundo semestre, tudo der certo, o Léo Gomes. Que é um bom reserva. É um bom reserva. Na outra lateral... Não, mas só um pouquinho. Aí é que tá o dessa. Se vem o Pedro e é capaz de vir, o Grêmio pode estar jogando, vai sair o Kahneman. E aí o Grêmio só tem um reserva para dentro da zaga. Porque o David Braz passa a ser titular. E quando tu leu as notícias, eu não quis te interromper, tu falou, mais adiante, o Grêmio ano passado quase não classificou no Campeonato do Gaúcho, porque não tinha zagueiro para jogar. Eu acabei de receber informação aqui, viu, que tá bem encaminhada a negociação do Flamengo pelo Pedro. Faltam detalhes para oficializar a contratação. O presidente Romildo disse textualmente, de modo muito taxativo, de que o Pedro é um jogador que está fora
do alcance. E se do, fica do o Grêmio Kahneman aí, contratar. ok. Aí nós estamos com a sim, zaga. exatamente. E na reserva, Kahneman e E Jeromel. negou muitas vezes a possibilidade de trocar pelo Kahneman e tem dito repetidamente de que o Grêmio só negocia o Kahneman mediante o depósito de 10 milhões de euros, que é a multa dele. Que está correto. Um jogador de seleção não tem porque tu vender por micharia um jogador de seleção Que argentina. tá jovem ainda. Exato. E que representa uma liderança pro Grêmio, né? Deixa o dúvida, Kahneman onde ele sem está, não vai ficar estragando o que está organizado. Então, na zaga, o Grêmio tem 2 bons zagueiros titulares, mas só um bom reserva, que é o David Braz. Né? O Paulo Miranda não te agrada? nem um pouco. E o Rodrigues, da base? E eu acho que é insuficiente. Eu acho que seria uma sobra de plantel, assim, tipo, razoável para ser o 5º jogador. Né? Porque na zaga tu não tem só 2 reservas, tu tem que ter um terceiro, porque tem muita lesão, Não, cartão tem que ser um terceiro titular. E ainda mais 2 reservas. Exato, na soma tem que ter 5, exatamente. porque zagueiro toma muito cartão e tal, e o Kahneman é de seleção, então pega muita convocação e tal, então, e o Jeromel já é veterano, né? Já tem de seus 33 e tal. Então falta um zagueiro reserva, na minha opinião, que já ouvi dizer que o Grêmio andava atrás no mercado, não sei se confirma isso. Na lateral esquerda, bom, tô contando que o Caio Henrique está contratado, o Cortez é um bom reserva. Suficiente, né? De volante, bom, o Grêmio tem o Matheus Henrique, agora tem o Lucas Silva, tem o Maicon, são 3, tá? Pode O ser Maicon ainda vai que demorar venha. um pouquinho. Tem o Darlan, 4. E o Friso tem recebido chances. Mas tá bem, aqui são 2 posições, tem 4, tá e bom. se vier o Carlos Sanches, que não tá descartado ainda, né? Mas daí eu acho que esse joga um pouco mais na frente, É um né? pouquinho mais à frente. Também esse, concordo. acho que talvez Ele jogue... não é volante. Ele é o que é o Michael hoje. O Michael com uma perna Ele hoje é o Acho Sanches. que o Sanches botaria o Alisson no banco e não um É volante. possível. Até pela idade. Mas enfim. prefiro ele no meio. Mas tudo bem. Sim, É. exato. Mas não estamos contando com ele ainda, ele não é jogador do Grêmio. Tá. E, bom, vamos ver, de armador, o Grêmio tem o Jean-Pierre. E só. E só. Tem o Alisson que joga ali Quer naquela... dizer, não sei se o naquela posição, Tardelli né? vai ficar, né? Não sei se Não o tem Tardelli clima vai pro ficar. Tardelli ficar, Não, né? mas é que ele não está para conto. se apresentar amanhã, né? Sim. Não, ele vai se apresentar teve amanhã porque não tem proposta. clube, né? Mas concretamente é um jogador que não contamos em 2019 e nada me diz que ele vai ser muito diferente na atitude, enfim, na gana de poder querer ser aquilo que foi no passado. Mas o problema aí passa à frente. Até aí Dele eu eu nada concordo espero. que está ótimo. Agora, começar o ano com Alisson, qualquer um no meio e Everton é o grande problema. Veja, não podemos esquecer Jean-Pierre que o mesmo. Grêmio... Não, o Jean-Pierre está aqui Sim. entre os meios. O Jean-Pierre não vai fazer reco-reco ou box-to-box. Não Sim, vai fazer. sim. Não, Mas aí tem o PP e o Ferreirinha. Terminaram o ano muito bem. Mas tudo bem, mas aí é que eu estou querendo te dizer, nós não estamos contratando. Não estamos contratando. É o time da transição, é o time da base, é o time que vai jogar o Campeonato Gaúcho, vai jogar os jogos da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro, que é o que eu estou criticando. Mas para titular, eu não gostaria de começar com o Alisson. E se ficar Nem eu, PP também. e Alisson, vai ser complicado tu começar o ano com o PP de novo brigando com posição pelo Alisson. O Alisson é um grande reserva. Como o Cortez, que jogou todo ano, é um grande reserva para lateral esquerdo. O Alisson é um grande reserva para ala, ataque, direito, o nome que for. Agora, e o centroavante? Quer dizer, se o Grêmio traz um Pedro e não tem jogadores do nível do Pedro no mercado, então eu estou sonhando aqui, mas se o Grêmio trouxesse o Pedro, nós estávamos formando um time para jogar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, o Santos, que foram os melhores times do o Brasil Pedro ano nos passado, daria essa o Atlético condição. Paranaense. Tem o Luciano hoje, que também é o único centroavante que o Grêmio tem de Mas verdade. de novo tu tá Pra ser trazendo- reserva. é, É um bom exatamente. reserva, é um Ok, bom reserva, exatamente. Ou seja, o Grêmio precisa investir aí. Preciso. O Grêmio não tem um jogador, um finalizador. O Grêmio fica Everton dependente de novo em 2020 se não trouxer um centroavante Sabe quem E aí, fazedor cara, de gol. Eu só vou acrescentar mais um favor. motivo por quê. Tá? Porque eu não estou olhando só para o Grêmio. Porque o Flamengo já contratou mais 3 ou 4. não. Já contratou gente para brigar para ser titular. E o Grêmio e o Flamengo está fazendo agora, atenção, pegue tudo que eu já falei nos últimos 3 anos aqui nesse programa. O Flamengo está fazendo o que o Grêmio não fez com o dinheiro do Arthur. Porque é muito mais fácil um time que é campeão de Libertadores se manter campeão e brigando lá em cima e pegando esse dinheiro do Arthur e ao invés de botar as contas em dia, refazer um time para igual ou melhor e aí fazer caixa com 2 títulos de América, com 3 possibilidades de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não fez. O Grêmio vendeu o melhor jogador, que era o Arthur, botou o dinheiro para fazer caixa, trouxe Marinho depois, trouxe André, trouxe o Montoya, trouxe o outro argentino lá, que eu nem me lembro mais o nome pela direita, que eram tudo aposta ou ex-jogadores.
Com exceção do Montoya, que tinha ali parecia que poderia ser uma promessa a se confirmar. E não se confirmou e deu azar também da lesão. Tirando esse jogador, o Grêmio perdeu a oportunidade de se manter top. O que o Flamengo está fazendo é o que eu falei lá quando venderam o Arthur. Ok. E agora o Flamengo está montando um time que, se o Grêmio não contratar jogadores dessa qualidade, um para o meio e um para o ataque, o Flamengo vai ser de novo campeão da Tite, eu concordo contigo, só que o Flamengo vendeu 4 jovens a preço altíssimo, né? Lucas Paquetá, Léo Duarte, o zagueiro, Vinícius Júnior e agora o Renier. O Grêmio vendeu o Arthur, né? E querendo ou não, E a gente trouxe sabe... quem no lugar do Arthur? E vendeu o TT. E vendeu o TT, tá certo. Não, vendeu o TT, vendeu outros. Daquele tempo pra cá, o Wallace, agora vendeu mais 3 que tu falou. Vendeu o Jailson. Vendeu o Jailson. Vendeu Grêmio, o Wallace antes. Assim, tudo bem, não é o valor dos jogadores do Flamengo. Eu só estou querendo te dizer que o Flamengo vendeu por preço alto esses jogadores e trouxe jogadores de preço alto. O que eu estou falando que o valor que o Grêmio ganhou no Arthur, ele não gastou em jogador. Não gastou. É isso que eu estou dizendo. E esse foi o erro que o Grêmio cometeu há 3 anos atrás. Agora o Grêmio está correndo atrás e nós estamos ouvindo o Renato dizer que é o melhor futebol do Brasil, que a gente sabe que há 2 anos não é, né? O centroavante poderia ter investido, Alexandre, para mim estava em Curitiba, voltou para a Argentina, que é o Marco Ruben. Claro. Para mim é um grande jogador e que se adequa muito bem a esse estilo de jogo do Grêmio mais móvel, não é um centroavantão 9 fixo, né? Eu também acho. Jogaria tranquilamente. Hoje não tem um jogador desse nível, né? E o Lucas Prato, que foi simulado. Já que eu tomei uma corneta do meu amigo colorado, agora eu vou tomar uma corneta dos meus amigos gremistas, vou dar um pitaco. Escrevam aí, o titular da lateral do Grêmio não vai ser o Caio Henrique. Cortez vai continuar como titular. Se eu conheço o Renato. A tua corneta eu dedico ao Murilo Amatiniks, meu amigo, que é gremista e paranista, né? Torcedor do Paraná, também do Grêmio. Ele tá na audiência. Um abraço pro Murilo. Paranista? Do Paraná Clube. Mas ele tem certeza que ele torce pro Paraná Clube? Tem uns abnegados lá, tem uns 10, 12, né? Boa sorte pra ele. Exatamente, mas eu mando um abraço pra ele que tá na audiência aqui. Ele disse o seguinte, que o Caio Henrique jogou lá em 2018 e foi mal, só que jogou no meio campo. Então quer dizer, obrigado, Murilo. No meio campo ele não vai jogar aqui, vai jogar na lateral esquerda, fica tranquilo. Mas eu concordo com o Mauri, porque o Renato, pela gestão de grupo, ele sempre, não, chegou agora, senta ali e espera. E vai continuar, eu concordo contigo, Mauri. Vai começar aconteceu com com o goleiro, né? O Paulo Vitor começou no gol lá no início do ano. Ele começou no gol, mas quem o Grêmio trouxe para ser titular era o Júlio César, do Fluminense. Aí ele foi lá e fez nessa de gestão de gol, não, vai jogando, pegou aqueles pênaltis lá, e aí até a torcida disse, não, então ele é o titular. E o Júlio César entregou pro Fluminense, lembra? E o Júlio César, já sem ritmo de jogo, foi começar a jogar uma partida importante na metade do ano. Se o Renato bota o Júlio César como titular desde a primeira partida, sem gestão de grupo, talvez o Grêmio não tivesse tomado os gols. Pelo menos 5 gols não tinha tomado no Flamengo. Eu acho que se colocar os dois embaixo da trave, não dá um goleiro, na minha opinião. E o Vanderlei? Com todo respeito. Vanderlei te agrada? É um bom goleiro, tá? Me preocupa um pouco a idade, né? Ele tem 34. Mas pra goleiro... mas ao mesmo tempo é goleiro e tal. O Fábio tava com 40 se tiver inteiro fisicamente... O Vanderlei, assim, o Vanderlei não deixa dúvida, tá? Sobre quem deve jogar, na minha opinião. O Felipe Mediolar é um goleiro que tem futuro, mas nas 2 oportunidades que teve no profissional mostrou que ainda precisa de uma caminhada. Tá inseguro. Tá inseguro. E tem seleção olímpica, né? Precisa pelo menos talvez uma temporada dizer, meu velho, esse ano tu é o primeiro reserva. Tu vai jogar algumas partidas que o titular não puder jogar e aproveita. Campeonato Gaúcho. Pra pegar alguma casca aí pra lá em 2021 tu poder ser o goleiro titular do Grêmio. Então tem que preparar ele ainda, que ele ainda não tá pronto. Mas não dá pra botar o guri fora porque ele é bom. Então eu acho que o Vanderlei chega, joga e aí nos faz esquecer um pouco de Paulo Vitor e Júlio César. Bem da verdade, o Vanderlei, a característica que levou ele para a reserva do Santos é uma característica que o Grêmio não utiliza. O São Paulo tirou ele porque ele não sabia sair jogando com os pés. Né? Exato. Por isso, porque baixo dos paus não vai estar goleiro. E essa não é a característica de fato do Grêmio. O Grêmio não joga. Mas o Paulo Vitor não joga nem com os pés nem com as mãos, né, Alexandre? Não, nem... E quando a mão vai, ela dobra. Sobre a não aproveitamento da base, isso aqui no Rio Grande do Sul também temos essa dificuldade de aproveitar a gurizada da base. O Felipe está ameaçando aí, o Daniel... Todos que falam de goleiro dizem que é o melhor goleiro internacional. Tem o Kehler, que eu gosto também. E já está com 25 anos. Então, mas o Inter está bem de goleiro. O Alisson acabou entrando numa emergência e hoje é o maior goleiro do mundo. Então, tem que ter muito cuidado
tem que aproveitar a gurizada da base no gol também. Mas o Groi era reserva do Dida. É? Demorou quanto tempo? O Groi estava naquele time de 2005 da Série B, reserva do Galato do Cássio. Sim. O Grêmio tinha os 3 goleiros naquela ocasião. Então há Mas o Inter- essa escola o essa Inter tem. resistência de aproveitar a gurizada no gol. Perfeito, com certeza. Assim como o Grêmio tem grandes olheiros da base, porque muitos não foram formados na arena, mas vieram da base, vamos dizer assim, porque tiveram bons olheiros fazendo essa peneira. Pro lado do Inter, o Inter tem uma escola de goleiros maravilhosa que precisa ser respeitada e manter, inclusive, porque quando o Lomba veio e até o reserva, o Danilo veio para cá, não eram assim os melhores goleiros do Brasil, né? Nenhum dos dois era, né? E se tornaram grandes goleiros, inclusive melhores no Inter do que eram antes de vir para o Inter. Daniel Pavan é um baita profissional, né? O preparador de goleiros Sem do Inter dúvida. é muito bom. Mas tendo em vista esse teu argumento, Mauri, dá para dizer que a renovação com o Danilo foi um erro. Não, aí tem um detalhe técnico econômico-financeiro. Né? Você não pode pegar um jogador que tem mercado, tem nível, tem alto nível e deixar ele sair de graça. Não tinha como não renovar. Se vai ser titular, não vai ser. O Cudê me dá essa esperança de que ele esqueça o time do Odair e do Zé Ricardo, tá? E monte um time a partir da ideia dele. Ou não deixem então, ele conhecer, o próprio Daniel tem chance. Entendeu? Sim. Acho que o O que próprio foi que Daniel aconteceu tem chance. com o técnico tampão do Inter, né? Ele Zé só Ricardo. não escalou o Patrick, o pessoal no primeiro jogo, porque estava suspenso, porque no segundo jogo... Não, também ele tá falando do Colbachini, né? Colbachini, Não, tá o falando? que terminou, Zé Zé Ricardo. Ricardo. Ele terminou o Campeonato Brasileiro com o time do Odair, né? Praticamente. O que não Quer dizer, tinha... não os 2 últimos jogos, mas aqueles últimos jogos iniciais, ele só no não... último que a gente acabou, ganhamos, ele mexeu bastante no time. Exatamente. Dá para dizer, Mauri, que foi um equívoco a contratação do Zé Ricardo naquele momento? Assim, a gente não tinha muita alternativa, né? Assim, o Rodrigo conhecia ele no Botafogo, tinha feito um bom trabalho lá e tinha que cumprir aquele carnê para a vinda do Cudê, sabe? Se assim, não tem ninguém contratado, daí eu acharia um erro, mas, pô, o Cudê estava contratado, né? Até, para usar a expressão da praça, Sim. até os quero do Beira-Rio, sabia que estava contratado. Tinha que ter, então foi escolhido o Zé Ricardo e que fez um trabalho... Mas aí Zé Ricardo. aí eu trago a tua primeira fala. Ou seja, o Inter não pode ter pressa com o Cudê. Se daqui a 6 meses o Cudê for demitido, o Inter vai errar 2 vezes. Quando trouxe o Zé Ricardo, porque ele só trouxe o Zé Ricardo porque já estava acertado com o Cudê. E aí eu acho que, por essa ótica, eu acho que o Inter fez certo, não errou. Porque se manteve na Libertadores, correu alguns riscos, mas os próximos colocados estavam muito abaixo. Agora, se o Inter daqui a 3, 4 meses demitir o Cudê, como fez com o uruguaio, aquele que veio aí, Diego Aguirre. o Aguirre, e o outro, Fossati. o Fossati, que os dois estavam com o time em condições de classificação nos 2 campeonatos e colocando uma filosofia nova, e o Inter vai lá e demite. Se fizesse com o Cudê, bom, aí... Não, o Diego Furlan foi por... Aguirre? Aguirre. Pô, Furlan... Esse foi outro uruguaio. Diego Aguirre, é que hoje eu encontrei... Se aposentou agora, né? Encontrei Sim, é técnico. Encontrei meu amigo Luciano Davi agora na saída da apresentação, e ele tinha trazido... Sofre até hoje com essa corneta da vida, né? O Aguirre, pelo menos ele foi preparação física, isso é bem claro. E o Fossati é o contrário, o estilo dele é o contrário, o Fossati não gostava de trabalhar. Ele não gostava de trabalhar. A gente faz mais uma parada aqui no Cadeira Cativa e daqui a pouco nós retornamos com esse debate bacana de dupla Grenal ao vivo aqui na Ubra TV. Não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta com Cadeira Cativa ao vivo aqui na sua Ubra TV. Obrigado pela sua audiência, também pelo facebook.com/Luiz Carlos Reck. Mandando aqui alguns abraços especiais pro pessoal que participa conosco. O Tarcísio Padão ligado com a gente. Patrick Vieira, meu amigo radialista, um abração do Patrick Vieira. Também o Dagoberto Machado, outro grande narrador aí, gente finíssima, um abração, Dagoberto. Obrigado pelo carinho, e ele elogia aqui o Tite, dizendo que o Tite sabe muito de futebol. Que o Grêmio tem se mantido muito mais no discurso do Renato e muito pouco no melhor futebol do Brasil. Apenas vencer gauchão sem vencer o rival. É um radialista colorado identificado, Dagoberto Machado. Dagoberto, um abraço. Se tu pensa assim, então eu penso que tu entende muito futebol também. Obrigado pela sua audiência conosco. E muita gente perguntando aqui sobre reforços, né? O Grêmio, em princípio, apenas o volante Lucas Silva e o lateral direito Vitor Ferraz. Ainda há incógnitas. Já trouxemos aqui a informação de que o Vanderlei já teve sim uma proposta oficial junto ao Santos. O Grêmio aguarda o retorno. O Caio Henrique ainda falta o anúncio oficial, faltam detalhes lateral esquerdo. Do lado colorado, o lateral Rodinei, hoje dia 12 apenas chega a Porto Alegre, né? Domingo, dia 12, ele chega a Porto Alegre. Hoje, portanto, 2 reforços se apresentaram. O volante argentino Damian Musto e também o jogador Thiago Galhardo, meio-campista, meio-atacante que chegou do Ceará. E a expectativa, Mauri, de apresentação do Marcos Guilherme, de anúncio do Marcos Guilherme, jogador de 24 anos, que estava no futebol árabe, 24 anos, e é um jogador de velocidade, que é o que falta muito pro Internacional, né? Esse é um jogador interessante, esse jogador realmente, se vier a ser contratado, vai dar uma boa contribuição, porque é um jogador que tem, com exceção do cabeceio, por causa da altura, óbvio, ele tem todos os fundamentos de um bom jogador. Esse realmente me serve. E o Nátio Fernandes, vem ou não vem? Esse está para o Inter como o Pedro está para o Grêmio, é muita grana, muita grana. Eu gosto muito do Arangues, né? Eu gosto muito do Arangues, eu só acho que assim, ó, saindo o Nico Lopes, saindo o Wellington, tudo indica que vai sair, saindo todos aqueles atacantes, o Inter precisa urgente um velocista. E quando eu falo velocista, estou falando com um jogador de qualidade, usando a expressão do Kudê, de intensidade, que faça a transição rápida para o ataque, para abastecer o centroavante Guerreiro. Porque hoje o Inter se desfez de todo mundo e hoje não tem um atacante. Né? Tanto que a gente falou de vários nomes do Grêmio nesse perfil, inclusive na base, né? PP, exatamente. Ferreira. Mas, na realidade, o Inter se desfez dos que não conseguiam abastecer o Inter. Perfeito. O próprio Nico. O Nico teve momentos brilhantes, quase craque, mas abastecia ele mesmo. Mas pelo menos em algum momento ele sustentou o Inter. O Nico Lopes sustentou o Inter por muito tempo. Dava aquele chute lá da intermediária, desviava dava um pombo sem asa, e o Inter foi classificando muito por conta do Nico. O que eu quero dizer é que ele pegava a bola e era intenso, literalmente, né? Independente da qualidade técnica dele, porque eu acho que ele tinha que ter ido embora mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, quem é o jogador que vai ser o próximo ao Guerreiro, ou pela ala, ou mesmo dentro da área, porque quem é o camisa 10? Não vai ser o D'Alessandro. Sarrafiori, pelo jeito, sei lá, se acontecer um milagre e ganhar ritmo de jogo, pode até vir a ser, mas o Inter não tem nem o 10, o antigo ponta de lança, né? O Zico, que chega junto com o Nunes, né? Para lembrar o bom time do Flamengo o Arrascaeta, que chega junto com o Gabigol, o Inter não tem, e também não tem pela direita, né? O Bruno Silva, o Bruno Henrique do Flamengo, ou o Everton do Grêmio. O Inter hoje ficou sem nenhum desses jogadores. Na verdade, o Inter joga com dois atacantes. O segundo atacante, que teoricamente seria, se viesse, o Marcos Guilherme, mas em realidade pode eventualmente ser o próprio João Pego, sabe? Tem características de atacante também, ele é meio atacante. Sim. Pode ser que não é um velocista, mas tem qualidade para abastecer o Guerreiro, sabe? Vai por aí. Por aí não, tem que ser por aí, né? É o caminho, né? É o caminho. Como dissemos em relação ao treinador. Calma. Mantenha calma, keep calm. Não sai daí, a gente volta já com Cadeira Cativa. E já diria Roberto Tits, aquele famoso filósofo pensador do futebol, né? Da maravilha, não existe gol feio.
Feio é não fazer gol, né? É verdade. Essa teoria vale pra muita coisa na Mas vida. tu tá falando isso porque tu não tem coragem de dizer o que tu falou no intervalo. O que eu disse? Não Repita. sei, fala tudo. Você está conosco no Cadeira Cativa, nos bastidores Intervalo aqui. é sagrado. pelo Intervalo amor de é que nem o Deus. vestiário, né, Maurício? O que se fala no vestiário, a porta fechada não sai. Você está com a gente aqui no Cadeira Cativa, ao vivo pela Ubra TV. Eu sou o Júlio Lemos, muito obrigado pela sua audiência. Um abração pro meu amigo Hugo Larroque, grande presença. Comunicador também aí da TV, do rádio, lá da Rádio Inferno, Colorado, tá ligado conosco. Muito obrigado, abração. Hugo Larroque, valeu demais a parceria também no facebook.com/Luiz Carlos Reck. Fizemos um exercício aqui antes sobre o time do Grêmio. Te pergunto, Mauri, o time do Internacional, tendo em vista que temos 25 dias para a estreia na pré-Libertadores, qual seria o time ideal do Inter hoje? Começando, vamos lá? Lomba. Se eu fosse Se escalar... fosse Mauri Luiz Silva o treinador. Olha, eu acho que não fugiria muito de... O goleiro, um dos três, para mim tanto faz. Vamos de Lomba. O Rodinei, a dupla de zaga Moledo e Cuesta, e na lateral esquerda eu colocaria, mas não, acho que não vai ser colocado, o meu amigo ficar mais bravo aí. Colocaria Natanael. Foi isso que ajudou a trazer o Natanael, né, Mauri? Acho que ele vai sair assim, com Murto, Edenilson, acho que joga o Lindoso, e eu colocaria o Nonato, tá? Eu colocaria esses três. 4, na verdade. Musto, Edenilson, Nonato e Lindoso são 4. Não, mas aí é que tá. Eu colocaria o Dali para servir. Sim. Que é uma ideia do meu amigo Jairo Borges, que é um gremistão, que você bota o gringo só você viu o Guerreiro, entendeu? O Guerreiro e Dali. Sim. Senhores, o tempo passa rápido demais. Alexandre Maier, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para a turma do Multicampeão, sempre na audiência. Obrigado. Mauri Luiz Silva, foi um prazer. Obrigado. Grande abraço. Tamo junto. Roberto Tits, grande abraço. Abraço, Júlio. Abraço ao REC. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Cadeira Cativa ao vivo na Ubra TV. Grande abraço e humildade sempre.